Olá, sejam bem-vindos ao Pod Odev, um podcast sobre a neurociência na criação dos filhos. Eu sou Bruna Trevisan, psicóloga, mãe do João e da Catarina. Eu sou Graciele Azevedo, psiquiatra da infância e adolescência e mãe do Heitor. E hoje a gente vai falar sobre quando os filhos têm medo de errar. Difícil, né? Da onde vem esse medo de errar? O quanto esse medo de errar atrapalha da gente. Vem da gente. Será que o que eles estão vendo ali? O quanto está atrapalhando a vida, porque chega num nível, né, em que realmente traz muito sofrimento. E impede que ele se arrisque, que tente coisas novas, né? Então, a criança que deixa de se arriscar, de experimentar, de tentar. Coisas, né? Quando a gente fala arriscar, o pessoal acha que é exagero, mas olha, nem experimenta, né? Sei lá, eu errei a letra, não vou fazer mais também, né? Ou assim, eu tenho medo de cair, ou medo de, sei lá, fazer alguma coisa errada, e aí não tento fazer. Né? E também a questão da desregulação emocional diante do erro. Diante do erro. Então, errou num desenho, né? Aí já é o fim do mundo, e quer rasgar o papel, e amassa, e se critica muito, né? Se pune, às vezes, dependendo do nível da rigidez. Mas sabe que eu brinquei falando que vem da gente, né? Mas acho que tem essa base de falar assim, né? Um dos motivos, talvez, pelo qual uma criança pode ter medo de errar é quando ela não tem modelos, né? Ou tem modelos muito ruins de como reage ao erro, né? Então, tipo, eu erro e eu me puno e eu me martirizo. Ou o meu parceiro erra, né? E eu critico o tempo inteiro, né? Então, se ela tem um modelo desse, né? É um dos motivos que a criança pode já ficar assim, poxa, errar não é legal. Sim, né? Sim. E o quanto a gente mostra a nossa reação diante do nosso erro na frente, né? Assim, então, eu tenho na memória, assim, por exemplo, meu pai no trânsito. E nesse sentido, ele me deu um modelo, né? Ele deu maravilhosos modelos, mas nesse sentido, ele era bem tolerante ao erro, assim, né? Ele se exacerbava, né? Como se ele não pudesse errar nunca no trânsito, caminho, etc. E eu vejo que eu falo, eu tenho que me controlar, né? Quando eu erro um caminho, eu falo... Aí, obviamente, às vezes eu me critico, mas, no geral, eu tenho conseguido ter um controle inibitório ali e tirar uma onda. Falar, a mãe tava pensando na morte da bezerra. Vamos demorar mais tempo agora. Sabe assim? Tentar suavizar um pouco o erro para dar outro modelo com relação a como a gente lida com os próprios erros. Mas, no geral, um dos componentes de crianças que tem intolerância ao erro, tem medo de errar, ou sofrem muito com erro, tem a ver com o quanto os pais exigem de si mesmos, né, e quanto a criança vê os pais exigindo dos outros, não só com relação à própria criança. Às vezes, eles, quando a criança é pequenininha, até toleram mais por ser pequenininha e tal, mas vê o pai criticando o outro. Eu já tô aqui pensando, meu Deus, o Elsa vai ficar feliz com esse negócio, porque eu acho que eu vou ter que maneirar com ele quando ele fizer alguma coisa que eu considero que foi errada ali, né? Eu vou maneirar um pouquinho, antes que o Heitor fique vendo demais. Porque se minha mãe reage desse jeito com meu pai, quando meu pai erra, então é uma coisa muito séria, não posso errar. E tem uma questão também um tanto social, que é a valorização do perfeccionismo. Sim, sim. Né? Aquele velho clichê de entrevista de emprego. Me fala um defeito seu, eu sou perfeccionista. Exatamente. Mas na terapia cognitivo-comportamental, a gente tem um conceito de perfeccionismo clínico. Olha que legal. Que é um termo transdiagnóstico, assim, né? Então, que é justamente quando o funcionamento do perfeccionismo, ele é um ciclo de manutenção e que causa sofrimento e causa prejuízo no funcionamento do indivíduo. Né? É um nível de rigidez importante. Tá. Né? E que causa uma cascata de problemas, né? E que envolve desregulação emocional, envolve procrastinação, envolve uma série de questões no adulto, né? Mas isso vem, muito provavelmente, sendo plantado desde a infância. Né? Então, às vezes a mãe valorizar o comportamento perfeccionista não é legal. É legal a mãe valorizar o comportamento caprichoso, zeloso, o empenho, né? Mas não quão perfeito, quão maravilhoso a criança fez. Lógico que a gente vai valorizar coisas que ela fez muito bem, mas tomar um pouco de coisa com o peso que se dá com o resultado final.
É aquilo de falar de não ficar elogiando o resultado, mas elogiar, às vezes, o processo, né? Sim. Nossa, você esteticou bem, você escolheu cores interessantes para esse desenho, né? Mas sem neura, assim, pode elogiar também o resultado final. Porque tem uma neura, assim, tipo, não pode elogiar, né? Por motivos diversos. Não, pode elogiar, mas só o peso, assim, se não fica muito ali. Eu, por exemplo, tenho uma tendência. O João terminou a semana de provas dele. A hora que ele entra no carro, eu tenho uma vontade de perguntar qual a sua nota. Eu tenho vontade, mas eu não pergunto. Porque senão eu tô pensando muito mais nessa valorização da nota, que pode deixar ele muito ansioso, né? Do que realmente o quanto ele aprendeu, o quanto ele demonstrou. Conseguiu demonstrar na prova daquilo que ele tinha estudado. O quanto ele estudou, né? O quanto ele se dedicou no estudo, que nem sempre aparece na nota, né? Disso, né? Foi proporcional o resultado dele com o quanto ele estudou ou não. Né? Outras coisas, né? Que você pode ter uma criança com dificuldade que estudou muito e às vezes não apareceu no resultado por outra coisa X. Você tá preocupada com o resultado, né? Exatamente. Mas sabe que você falou isso, sabe que eu lembrei? Eu tenho uma certa preocupação disso no sentido de... entender, será que o Heitor tá tendo esses modelos de erro, de lidar com o erro, né? Eu tenho um imã de geladeira que eu ganhei de um amigo, assim, de residência, na época de residência, que fala assim, Nobody's perfect, but I'm pretty close. Que assim, ninguém é perfeito, mas eu estou bem perto. E ele deu pra mim porque é essa ideia, tipo, de achar que eu sou, porque é a pessoa certinha. E não é a visão que eu tenho de mim. Por exemplo, você falou de perfeccionismo clínico, eu tô aqui pensando, assim, poxa... Se eu lido muito mal, eu tava aqui pensando, será que eu lido muito mal quando eu erro? Será que eu não sei o quê? Mas depois a gente conversa disso. Mas eu ficava nessa e falava, poxa, se as pessoas têm essa impressão de mim, será que meu filho vai ter essa impressão de mim também? De que é uma pessoa que não erra, né? Que faz tudo certo. E como é o que tá em mim que eu tô passando isso, né? Pra tentar... né, falar que não, a gente erra e tá tudo bem, assim, né? E aí, às vezes, eu fico caçando, entendeu? Do tipo assim, vou fazer alguma coisa errada. Não dá tão certo, né? Porque acho que eles percebem que é falso. Mas acho que eu vou fazer alguma coisa errada aqui só pra falar assim, olha, tá bem? Eu também erro, tá vendo, né? Não, mas a gente vai, talvez você erre menos, mas não, eu erro, com certeza. Mas eu tava tão noiada que eu tava pensando, tipo, acho que eu vou criar uma situação de erro aqui. Não é nem um pouco necessário, porque isso é tão natural no dia a dia, né? E o importante é isso, né? Que seja bem natural mesmo. Que a gente não precise ficar articulando o ambiente de laboratório para a criação dos filhos. Né? Exatamente. Bem maluco isso. Mas outros motivos porque a criança talvez tenha medo de errar, né? Então, acho que um deles também é quando ela teve experiências muito constrangedoras, muito negativas, em alguma situação em que ela errou. Uma exposição. Os colegas ridicularizaram de algum jeito. Burro, isso, né? Mesmo o pai com o filho, né? Acaba falando isso. Exatamente, né? Muitas vezes a gente fala. Sim, parece meio óbvio, não vai falar isso, mas... Tem. Né? Quando vê, já falou, pode ser que tenha falado. Né? Ou a reação, ou a forma como o olhar, né? Às vezes o olhar já é muito mais que suficiente, né? Eu falo pra minha mãe, eu brinco com ela, eu falo assim, mãe, você não precisava fazer nada, o seu olho ficava mais verde do que nunca. E aquilo era suficiente pra me sentir reprovada no meu comportamento, né? Então é a reação dos pais que impacta na criança suficiente, né? Em relação àquela reprovação. E aí entra a danada da sutileza ali, né? Da reprovação ao erro, né? Porque, obviamente, isso não vai tirar a necessidade de correção, de orientação e etc. Mas a experiência negativa no sentido da falta de compreensão, de não ser escutado. Né? Então, sempre importante para os pais pensarem ele enquanto adultos... como eles gostariam que fossem tratados, né? Então, no ambiente de trabalho, você errou, como que você gostaria de ser tratado diante do seu erro? Né? Que alguém te ridicularizasse, que alguém te punisse, ou que alguém te apontasse na frente de todo mundo, né? Exatamente, expusesse na frente das outras pessoas, né? Então, veja, um colega, um chefe no ambiente de trabalho, ele vai precisar dizer que você errou. Né? Então, assim como o pai e a mãe vai precisar dizer. Né? Mas aí a gente entende assim, o que modificaria o meu comportamento para eu acertar na próxima vez, ou para eu melhorar, diminuir a probabilidade de erro na próxima vez. Talvez seja um raciocínio que a gente possa usar em relação aos filhos. Né? Então, entender por que errou, né? Se foi falta de esforço mesmo, se foi proposital mesmo, se foi... Né?
o que foi o motivo para reduzir, para planejar, ter uma conversa de maneira que reduza a chance daquilo que acontecer novamente. E eu acho que às vezes também na causa, né? Eu estava pensando nisso. Ambientes que já são ambientes de muita alta performance, né? Em alguma coisa. Então, sei lá, vamos supor que eu coloquei na escola de balé, que é a escola que forma as bailarinas, e a pessoa nem tem aptidão, não sei, mas é um ambiente que você já está estimulando uma comparação, que é uma comparação, assim, muito difícil e que tem uma pressão muito grande por aquilo. Sim. Né? O próprio balé tem uma tendência eu falei do balé até porque já tem já tem uma tendência ao perfeccionismo mesmo. Não que as crianças não possam fazer balé, né? Exatamente, maravilhoso, eu fiz, amei, faço. Eu acho que é entender, né? Entender que, olha, dependendo do perfil do meu filho, da minha filha, talvez não seja o melhor ambiente se é uma criança que já tem tais preocupações ou tal tendência ali para as coisas. Ou que, tudo bem, vai fazer, ele tem essa tendência, ele vai fazer, mas então eu vou cuidar mais nesse sentido, vou ajudar mais a flexibilizar, né? Encontrar alternativas e etc. Porque, às vezes, alguns pais têm medo de, quando você flexibiliza muito o erro, fazer com que a criança se acomode, não busque melhorar. Né? E não é essa a ideia. Não é essa a ideia. Então, essa questão da nota do João. Quando ele começou a ter provas esse ano. E aí, eu cheguei a perguntar em algum momento, não lembro porquê, se ele estava preocupado, ansioso. Ele falou, não... ele tirou uma nota e eu falei, você tá feliz com a sua nota? Tal, pra saber como que tava se sentindo. Ele, não, nota não é importante. Aí dentro de mim já fiz, nota é importante. Não é bem assim, nota é importante também. Porque dentro de mim tem essa... O que eu fiz que ele acha que a nota não é importante, acho que eu exagerei do outro lado. Não, a nota ela é uma medida para mostrar o quanto a gente aproveitou, conseguiu demonstrar aquilo que a gente sabe. Nesse sentido que ela é importante. Tem um nível de importância. Tem. Né? Então, assim, fica ali naquele meio do caminho. Então, não é, tá tudo bem errar, então não preciso me esforçar. Não é isso, né? É entender que o erro é comum. Então, o que eu vou fazer para que isso não aconteça? Ou reduza a probabilidade de acontecer? Ou como eu posso olhar isso de uma maneira mais leve, de maneira que me impulsione a desenvolver. Né? E não que simplesmente abra mão do desenvolvimento. Né? Abra mão do esforço. Aliás, tem essa coisa, né? Acho que tem a coisa a ver com aquele mindset, assim, com como que eu penso a respeito das coisas. Se eu penso que a inteligência é algo estático, tipo, ou eu sou inteligente ou não sou, né? Versus eu pensar que ela é algo mais dinâmico e que, na verdade, o erro é uma forma de aprender, né? Então, eu acho assim, talvez, Alissa, como é que a gente consegue mostrar, não que não tem problema errar, não é isso, mas que o erro é uma oportunidade de aprendizado, né? Que o erro não deve ser vergonhoso um problema em si, mas ele é uma oportunidade de aprendizado. Porque eu até quando vou falar com adolescentes que estão estudando, falo, olha, faz exercício, porque se você não estiver errando em nenhum, procura outros para te desafiar de algum jeito, porque na hora que você errar, você vai falar, puxa, isso aqui eu não aprendi direito, isso daqui eu preciso olhar de novo. Né? Então, se você não está errando, talvez você só não esteja se desafiando para tal. Ou não esteja sendo desafiado, né? Tô numa escola que para mim é muito fácil. Se acomoda naquela situação. Me acomodo. Né? Então, na verdade, assim, o erro é um jeito de falar assim, olha, isso aqui você não está sabendo, né? Se você se esforçar mais, vai. Né? Então, não acho é algo negativo, mas é algo que, olha, eu posso crescer aqui. Exatamente. Então, acho que assim, na verdade... E quando a gente fala de também, acho que de reforçar o esforço e não o resultado, acho que tem a ver com esta mentalidade de falar assim, olha, a gente consegue lidar com um resultado ruim se eu me esforçar. Né? Agora, se eu também sou muito acomodado, uma pessoa que às vezes é muito inteligente, nunca fui desafiado na vida, sempre me dei bem. Talvez, quando eu me der mal em alguma coisa, eu não vou saber lidar, porque eu não aprendi com isso. Então, o erro, ele é uma oportunidade não só de aprender o que você não sabe, mas de aprender a se regular diante de frustração também, né? Então, acho assim, como é que a gente, não sei, né? Mas como é que a gente, talvez, consegue criar esse ambiente, consegue criar esse mindset ali de que, olha, errar tá ok, né? Exatamente. Essa busca de... talvez essa atitude dos pais de ouvir a criança diante do erro já ensine isso. Sem a gente precisar dizer assim, tá ok errar. Até porque, em termos
reais, dependendo do erro, não tá ok, exatamente, né? Não tá ok, porque envolve coisas importantes, né? Talvez ao invés do... né? Eu falar, tava pensando em crianças tipo a idade do meu filho, que é mais fácil pra mim pensar na idade dele, né? Tem uma certa imaturidade emocional ali que eles não sabem mesmo lidar com erro e com frustração, no sentido de tô montando um negócio, não saiu do jeito que eu queria, fica chateado e fala, não quero mais brincar. Mas aí não quero mais, não quer mesmo, não quer mais e depois volta e tenta de novo, né? Então, assim, acho que não precisa falar, não, tudo bem, deu errado. Mas assim, olha, podemos tentar de outro jeito? Quem sabe, né? A gente tenta de outro jeito aqui. Isso. Acho que tem mais a ver com a nossa atitude diante da situação. O quão leve a gente deixa lidar com o erro. Né? Então, não tem aquele impacto, meu Deus, errou, e agora? Nossa, vai ter que trabalhar, fazer tudo de novo, né? Aquele sofrimento, né? Aquela mobilização em forma do erro. Então, a gente não precisa falar tudo bem, errar, mas a forma como a gente reage, a gente fala, então, como que a gente pode tentar de novo? Como que a gente pode corrigir? Né? Qual o melhor caminho? Isso já está implícito, isso, né? Nosso tom de voz. E também já está ensinando que, assim, olha, é só um obstáculo para a gente transpor, entendeu? Né? Especialmente nessa coisa das pessoas que têm o medo mesmo de errar. Porque o que eu vejo muito, até na idade dele, às vezes aparece, né? Ele vai desenhar alguma coisa. E acho que ele tem na mente dele o que ele gostaria. Ou eu desenhei e ele olha pro meu desenho e compara com o dele, né? E aí ele vai nada tipo... Ai, não, meu desenho ficou feio. Não deu certo, não consegui. Né? Agora eu vi que o Heitor, ele embarca numa assim, eu falei, haja papel ali, né? Eu falo pra ele, eu tenho que falar pra ele que tem árvore, que a gente derruba pros papéis. Porque aí ele virou meio brincadeira, ele, errei, não gostei, amassa o papel e psh. Não ficou bom, amassa o papel e psh, pra trás, né? E não é com raiva, então eu falo assim, que você tá só brincando de amassar o papel e jogar pra trás. Você achou engraçado amassar o papel e jogar pra trás. Em algum lugar, né? Mas não, tem horas que aparece isso mesmo, do tipo, errei, né? E fico frustrado por ter errado, não consegui fazer. Sim. Né? É importante a gente estar alerta, nem sempre é tão claro, mas é interessante tentar observar a crença por trás desse comportamento da criança. Né? Porque pode ter crenças diferentes, né? Pode ter crenças relacionadas a quem ela é. Né? Então, eu sou burro, eu sou incapaz, eu sou um fracasso. Pode ser. Ou pode ter a ver com crenças ou pressupostos, né? Regras que, em relação ao que se espera dele. O que o outro pensa sobre ele. Né? Então, se eu não for bem na escola, eu não sou um bom filho. Né? Se eu errar, eu não vou ser tão amado, né? Alguma coisa relacionada a isso. Então, a gente entendeu o que está por trás ali, né? Desse pensamento. Sutil isso, né? Você falou assim... Geralmente, crença, na própria terapia é difícil a gente chegar na crença, né? A gente começa pelo pensamento automático até chegar na crença. Mas é a crença que dá... peraí, explica um pouco o que é pensamento automático e crença. Tá bom. Na terapia cognitivo-comportamental, a gente entende que a forma como a gente sente as coisas que acontecem, né? Se a gente sente tristeza, se a gente sente raiva, se a gente sente medo, e a intensidade dessas emoções tem a ver com o que a gente pensa sobre o que a gente viveu, ou o que a gente pensa sobre nós mesmos, ou o que a gente pensa sobre o futuro. E esses pensamentos, né, podem ter alguns níveis diferentes. Os pensamentos automáticos são aqueles mais acessíveis. Ainda assim, às vezes é desafiador a gente identificar, né? Então, por exemplo, eu tô lendo um texto e, de repente, eu começo a me sentir triste, desanimada e desisto de ler aquele texto, porque eu me senti muito mal lendo aquilo. E se eu me pergunto, o que passou na minha cabeça quando eu tô lendo esse texto? Eu posso identificar assim, olha, eu não entendo nada mesmo, já li 10 vezes e não entendo isso, eu não tenho jeito mesmo, né? Então, identificar o que passou pela minha cabeça que me fez ter aquela sensação, que consequentemente leva a um comportamento. Esse é o pensamento automático. Mas veja que eu já até dei um exemplo de pensamento automático que é uma crença. Pois é, então. Eu acho muito confuso tem hora, viu? Eu realmente... Por isso que eu pedi para explicar também. É que a crença, ela é mais nuclear, né? E a crença geralmente eu sou, o mundo é, o futuro é. Tem essa estrutura de mais definidora. Tá. Né? Tipo, eu sou burro. Eu sou burro é uma crença. Tá. Que daí vai gerar pensamentos relacionados a essa crença. Então, a crença é aquele óculos que a gente enxerga o mundo, né? E a gente vai desenvolvendo essa crença ao longo da infância, a partir das experiências que a gente vai tendo.
E essa crença também pode fazer com que a gente crie regras, que são as crenças intermediárias ou pressupostos, né? Então, se... Geralmente, o pressuposto tem essa estrutura. Se, tararara, então, tararara. No seu exemplo, por exemplo, tô até imaginando que era talvez uma crença intermediária. Se eu errar, as pessoas não vão gostar de mim. Isso, exatamente. Isso é um pressuposto. Mas daí eu já me perdi, porque eu tava falando disso. Não, porque a gente foi falar isso, que você falou que tinha uma certa diferença em falar assim, eu sou boa, tipo lá, eu não sei. Sim. Ou se é o outro que vai me avaliar mal, né? Porque eu fiquei até imaginando que se repetidas vezes eu vivencio situações em que o outro, de fato, me avalia negativamente por causa de um comportamento, talvez passe a ser uma crença primária minha, do tipo, realmente eu sou burro, não tem mais jeito. Isso, reforça. Né? Vai reforçando, né? Sim, tá. sim. Mas tem funções diferentes, tem explicações diferentes para o comportamento. Mas são coisas assim mais para observar, porque daí a atitude dos pais talvez seja um tanto diferente diante da compreensão que a criança tem. Sabe uma coisa que você falou, eu fiquei achando interessante também, né? A gente convive, você também acho que atende crianças que têm dificuldades de aprendizagem, por exemplo, né? Então, é uma criança que ela, na realidade, não é uma crença X exagerada da minha cabeça. Na realidade, eu tô tendo mais dificuldade que todo mundo. Tem evidência. Eu estou tentando e não estou conseguindo ir, especialmente antes de ser identificado, de ter um suporte. Eu estou tentando e não está indo, né? E aí eu fico pensando assim, então, como melhorar esta, né, vivência da criança, né? Claro que dá o suporte que precisa, mas será que essa opção de buscar as coisas que elas são boas e colocar, então, se ele é bom de futebol, vamos colocar no futebol, assim, essa coisa ajuda a construir, isso, como é que é muito importante que a criança tenha oportunidades de ser bom em alguma coisa. Isso, acho que era essa a ideia. Ser um bom amigo, né? Ser bom com desenho, ser bom com qualquer outra coisa na vida, né? Então, ter a oportunidade dela sentir, experimentar e sentir essas características que são positivas nela. E que sozinha ela talvez não consiga, né? Porque, especialmente na situação desse exemplo da dificuldade escolar, todo dia, no mínimo 4 horas, ela está sendo exposta a isso, né? E está trazendo sofrimento. Então, o que fica evidenciado é realmente quando ela tem dificuldade. Ou, por exemplo, o TDAH, né? Que tem um impacto na aprendizagem, mas também em casa ele é muito corrigido o tempo inteiro em termos de comportamento. Quando é impulsivo, então agitado, né? É o tempo inteiro, Então, assim, aonde que ele tem uma característica boa, onde que ele é evidenciado? E aí, isso até aumenta o comportamento negativo mesmo, né? Inclusive, o perfeccionismo clínico é bem presente no TDAH também. Então, a gente precisa estar atento, né, a esse tipo de oportunidade para a criança identificar onde ela é boa, a ponto dela ter um respiro, né, dela ter uma tranquilidade para poder olhar com mais leveza para onde ela tem dificuldade, que é real, né, não tem grandes distorções, né? Talvez o que a gente precisa é organizar um pouco. Então, nessa situação específica, em uma criança, mas, né, tem um quadro clínico específico e passou por uma avaliação neuropsicológica, por exemplo, a gente poder mostrar para ela como ela funciona. Olha, você tem dificuldade, você não é burro, tá vendo? Aqui, em leitura, você tem muita dificuldade. Mas aqui, para você explicar o conceito das palavras, o que são as palavras conversando, você é muito bom. Né? Então, ter evidências também mais concretas do que ele é bom. É preciso proporcionar estas situações, né? Exatamente. Deixar claro e proporcionar. Porque realmente é um tema complexo, né? Quando a gente pensou, a gente achou que era simples, que era rápido, né? Mas tô aqui pensando que tem muitas complexidades, né? Porque eu tava pensando até nessa coisa, tipo, nas consequências disso, né? Primeiro eu tô pensando, como pai, o que eu gostaria de saber? É normal em algumas coisas? Acho que é normal. Especialmente em umas crianças menores, que é o que eu falei, que ainda não sabe lidar com frustração. Então, você tentar fazer uma coisa e não conseguir, se sentir frustrado diante daquilo, tá ok, né? A frustração não é um problema. Tolerar esse desconforto é importante. E a criança não sabe ainda tolerar. Então, ela se frustrar e tudo, acho que não é um problema, né? Passa a ser um problema quando é isso, né? Quando a criança deixa de fazer coisas por causa disso, né? Quando ela tá sofrendo, né? Por causa disso, né? Então, acho que aí passa a ser um problema. E aí, o que fazer, na verdade, é que é a complexidade, né? Porque vai depender muito de... Porque depende muito... Até usando o raciocínio clínico, né? Na clínica, a gente sempre usa 2 vias, assim.
A gente usa a via da flexibilização do pensamento. Então, no caso, assim, esse pensamento mais dicotômico, mais rígido, né? Então, se eu errar, quer dizer que eu sou burro. Né? Então, flexibilizar mostrando essas situações que não, né? Não, né? Olha, quem que você conhece que você pensa que é uma pessoa muito inteligente? Ah, meu pai. Seu pai nunca erra? Então, né? Desafiar um pouquinho com evidências de que não, né? Essa regra, esse pensamento dicotômico, ele tá, né? A gente precisa cuidar dele. Então, uma coisa no nível do pensamento e outra coisa é no nível do comportamento. Então, criar situações que sejam mais toleráveis para ele, até fazer uma hierarquia, assim, né? O que ele conseguiria experimentar, topar experimentar e errar para poder começar a expor mais ao erro e tudo bem, se arriscar um pouco mais. Então, porque eu preciso de um pensamento flexível para poder colocar na prática, mas ao mesmo tempo eu preciso da prática para mostrar para o meu pensamento que, olha, posso ser flexível, né? Então cuidar para expor essa criança em situações menos delicadas, em que sejam menos ativadoras, que gerem menos sofrimento para ela, para que ela tope se arriscar mais e errar, e respirar fundo na hora do erro, né? Então, e ter um adulto mediando essa situação também é importante. Mas achei legal isso, então, essa coisa do cognitivo e o comportamento, né? Então, você vê ali como é que ela lida cognitivamente com aquilo e também como é que ela modula o comportamento dela naquelas situações, né? Porque aí tem muita gente que, claro, quando erra tá frustrado, mas parte por uma evitação mesmo, que aí só é essa pessoa que deixa de fazer, né? Não adianta a gente ficar desafiando o pensamento, flexibilizando o pensamento se ela não tenta. Não tem. Porque eu fico até pensando em mim, né? E aí, não sei se era medo de errar, mas eu não era uma pessoa que era ótima em esportes. Eu era muito boa nos estudos, não era ótima em esporte. A educação física da escola... Pra mim era super um negócio que era aversivo, entendeu? Eu fazia, eu não deixei de fazer nenhuma vez por isso, tá? Mas eu vivenciava com certa angústia. Quando era uma prática coletiva, então, tipo, sei lá, vôlei. Né? Eu sou baixa. Era o meu... Estamos pesadelo era o vôlei. Né? Estamos juntas. Gente, era um negócio que você combinava com a sua amiga pra você sair do lugar e ela pegar a sua bola? Eu fazia Talvez, isso. eu não lembro com tanta clareza, mas é bem possível, entendeu? Ou talvez eu até tivesse vergonha de combinar com alguém, sei lá, sabe? Mas era uma prática que, pra mim, era bem desafiadora, entendeu? Eu lembro com certa que eu falei assim, nossa, eu ficava angustiada, né? E aí eu lembro que em situações de brincar de pega-pega, às vezes eu tava angustiada, tipo, será que eu vou conseguir pegar, entendeu? Então, é um negócio... Sabe? Difícil, né? Ali também. Sim. Né? E aí, é claro, se dependesse de mim, eu não ia praticar vôlei nunca na minha vida. Mas eu não tinha essa opção. E é um nível de sofrimento que talvez nunca ninguém tenha percebido que você tinha. Não, acho que não. Acho que ninguém nunca viu. Então, uma dica para os pais é observar o comportamento pode nos revelar coisas que a gente não consegue observar, que tem a ver mais com sofrimento emocional. Então, por exemplo... Você evitar, você reclamar, né? Sim, se eu reclamava. Na nossa época, eu não sei se tinha isso. Imagina, eu acho que eu não reclamava de educação física. De nenhuma maneira. Eu tô pensando assim, será que tinha como eles terem percebido? Ela é uma prática da escola, entendeu? Que meus pais não estavam vendo. Sim, pode ser. Né? Eu tô pensando assim, será que tinha como eles ter percebido? Mas aí vem a noia de mãe, né? Que é assim... Poxa, não quero que meu filho passe por essa... Não é que eu não quero que ele passe por essa situação. Eu quero que, se ele passar por essa situação, ele seja capaz de, sei lá, me falar, poxa, ajuda. Tô sofrendo, entendeu? Eu acho que eu não sou bom. Então, assim, lógico, por mim, eu não passava por essa situação, né? Mas, eu acho que o que eu quero é isso, entendeu? Que ele saiba que, poxa, ele pode falar comigo, né? Assim, que se ele estiver sofrendo com alguma coisa, me conta, entendeu? Eu posso te ajudar, né? Acho que é isso, porque talvez no meu não era um sofrimento, mas não chegava a ser uma coisa tão patológica no sentido de, imagina, eu podia travar, né? Você também, não sei, travar e não entra de jeito nenhum. Sim. Começa a chorar. Aí ficaria evidente pra alguém, né? Mas nem isso a gente fazia, né? A gente ia lá e... Ai, choveu a quadra, molhou a quadra. Nossa. Graças a Deus. Mas pra mim era um sofrimento assim, tá chegando a hora da... Não, pra mim eu lembro com sofrimento. Eu lembro com sofrimento. Essas práticas coletivas eram as piores ainda. E tinha uma questão do julgamento do outro. Falando disso, né? Ainda mais no vôlei. Você não pegou a bola, era pra você. Né? Então, eu já falava assim, gente, eu não vou pegar a bola. Então, eu vou dar o lugar pra vocês, se vocês quiserem pegar a bola. Gente, eu não sei, eu não sou boa nisso. E só quando eu tinha intimidade também, porque eu também não era assertiva. Pois então... Mas enfim, eu acho que... Mas eu fico até pensando...
o quanto isso me impediu de fato tentar, entendeu? Que era isso, assim, do tipo, tá, eu não ia treinar vôlei, não é que, porque sei lá, podia ter, não, então me motivou, eu vou ficar aqui treinando esse negócio até, era mais no sentido, tipo, não sou boa, não dou conta, não sei, tenho vergonha de passar vergonha, sei lá, não quero passar vergonha na frente dos outros, então não vou. É claro que eu acho que as nossas habilidades moldam as nossas escolhas na vida, né? Mas eu fico até pensando nesse sentido que a gente começou falando, quanto isso não me impede de tentar alguma coisa, né? De falar assim, não, peraí, eu posso treinar isso daqui. Tá bom, eu não sou alta, provavelmente nunca vou ser jogadora de vôlei, mas não é porque eu não sei, não tô conseguindo, que eu não posso treinar. Exato. E quanto tá disposto, né, a se arriscar nesse sentido. É assim, prós e contras do se arriscar também vale muito colocar com a criança, né? Porque para ela perceber o quanto ela, de repente, tá mais perdendo do que ganhando na evitação. Então, elas evitam sofrimento, mas ela não tá parecendo que tá evitando sofrimento. Não tá, porque continua sofrendo e além de não tentar, não desenvolver aquela habilidade que é pensar junto, né? Olha, como é que a gente pode fazer, então, né? Assim, se você... Assim, é uma coisa que dá para adquirir. Como é que a gente pode fazer? Você quer tentar alguma coisa, né? Não, e uma coisa é fato. A vida inteira a gente não vai gostar de errar, né? Erro nunca vai ser, que delícia, errei. Nunca vai ser. Eu tinha essa expectativa, que eu falava, não, se eu mudar o meu mindset, se eu começar a entender que o erro, na verdade, é um jeito de aprender, é um jeito de não sei o quê, eu vou lidar com mais leveza com o erro, né? Acho que eu não cheguei nesse ponto ainda. Até porque eu acho que se chega nesse ponto, você vai começar a ser negligente. Não, mas pra mim era mais essa ideia de falar assim, não, isso aqui não é um problema, não tem vergonha, não tem nada, mas eu posso me dedicar, sabe? Aquela coisa de posso me dedicar e eu vou aprender isso daqui, entendeu? Não vou desistir. Mas tem que ter um leve desconforto pra fazer você ter essa movimentação. Sim. Se eu não me importo realmente em errar, eu não vou ser uma pessoa zelosa, né? Não, mas eu posso não me importar em errar, mas querer ser boa nas coisas, né? Vou juntar os dois. Eu não me importo em errar, mas eu quero provar que eu consigo. Aí eu vou. Desafiador isso. Porque quem quer ser bom vai ter menos tolerância ao erro. Não sei, vamos ver. Se eu chegar lá um dia, eu passo a forma. Bom, eu acho que daí a gente... Vamos fazer um Pode ou Deve? Vamos, então vamos. Vamos embora para um Pode ou Deve, então. Eu começo. Então. Vai. Pode ou deve criticar o seu filho na hora que ele erra? Não pode. Criticar não pode. Não deve. Porque a gente vai sinalizar o erro, mas de uma maneira que ele não sinta que errar é o maior problema, né? Não fique aversivo para que nas próximas vezes ele não fique evitando o erro, né? E sofrendo excessivamente. Você falou disso, eu lembrei de outro exemplo também. Que aí eu acho que a coisa o que é o erro, né? Porque assim, esse dia a gente foi numa atividade da sala do meu filho. Aí ele tinha que cortar um negócio. E ele foi cortar, e ele não cortou reto. Ele tem 3 anos, tinha 3 anos e meio, sei lá, na atividade. Pra mim, eu internamente, era um negócio tipo assim, meu Deus, não tá reto esse negócio, né? Mas não era um erro, mas às vezes o que a gente vê como erro não é erro. E eu acho que aí é que a gente tem que também se segurar mais, né? Uma criança que tá igual ele, 3 anos e pouco, vai escrever a letra lá, e ele fez a letra invertida, não é o momento de eu corrigir este erro dele, porque ele não tá nem pronto pra entender isso, e às vezes essa crítica excessiva aí vai impedir ele de continuar tentando, né? Eu acho que também tem que ter esse cuidado da gente entender assim, não. O que é o esperado para a idade, porque não é um erro, é só uma coisa de falta de habilidade ainda naquilo, né? Sim, exatamente. Perfeito. O que mais? Pode ou deve se criticar na frente da criança? Eu acho que pode reconhecer o erro, né? Mas eu evitaria essa crítica, né? Do sentido de... pelo menos uma crítica meio destrutiva, né? Tipo, ai, que burra, errei o caminho. Reconhecer o erro, inclusive, é um modelo importante. Acho que tem que reconhecer o erro e não uma crítica. A questão é o modo como a gente reconhece esse erro. Pior que aí, de novo, eu lembrei de outro exemplo. Que aí eu já fui no caminho de tentar falar assim, puxa, eu não estava prestando atenção, não sei o quê. Aí eu vejo, às vezes, o Heitor faz alguma coisa que dá errado, ele fala assim, mamãe, mas eu estava prestando atenção. Eu estava prestando atenção. Eu falo, ai, meu Deus do céu, eu falei que não estava prestando atenção, agora ele tá, eu estava prestando atenção. Quer dizer, talvez seja implícito para ele.
Eu só posso errar quando for por falta de atenção. Exatamente, entendeu? Mas eu nem sei se eu falei Olha, isso já vai muitas criando uma vezes. regrinha, Pois né? E eu tô assim, gente, será que toda vez eu falo que eu não tô prestando atenção? O que que é, né? Mas às vezes é naquela de falar assim, não, calma aí, tem coisas que a gente realmente não faz direito, porque a gente não tá prestando atenção naquilo. Irmão, eu estava prestando atenção. Ai, meu Deus, menino. Sim, perfeito. É isso aí. É isso. Que a gente, então, aplique aí na nossa vida, nós duas e todas as mães e pais, favorecendo com que nossos filhos possam tolerar os erros, saibam reconhecer os erros, mas que saibam lidar muito bem com isso e usem esse erro como uma oportunidade de aprendizagem. Isso aí. Né? Obrigada, Grati. Obrigada aí pelas dicas também, né? Pessoal, não esqueçam de curtir. Como é Não que esqueçam de curtir, compartilhar, marquem a gente, porque a gente gosta de ver que vocês estão curtindo, né? E eu gosto de perguntas. Eu adoro perguntas. Por favor, tragam temas e perguntas. Combinado. Então tá bom. Tchau, tchau, pessoal.